vai conversar e vai entender um pouco mais sobre o ataque hacker ao STJ. O Superior Tribunal de Justiça ficou paralisado durante quase 7 dias e ainda está restabelecendo as suas atividades por conta de um ataque hacker. Esse é talvez o maior incidente de segurança cibernética que a gente teve, afetando um órgão do Poder Judiciário no mundo inteiro. O Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal mais importante do nosso país. E para falar sobre o que aconteceu, sobre quais são as consequências de uma coisa desse tipo e sobre as preocupações que a gente tem que ter à luz de situações como essa, a gente está recebendo 2 super especialistas. A gente está recebendo aqui o Alexandre Moraes da Rosa e o Anderson Silva. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês e vou começar com o Alexandre. Alexandre, que acho que todo mundo do direito já conhece. Eu poderia apresentar o Alexandre porque ele é um amigo querido, mas eu vou, ao invés de apresentar o Alexandre, eu vou ler uma mensagem para vocês que eu recebi ontem no meu Instagram. Um aluno me mandou um inbox perguntando, até em resposta a uma postagem que eu tinha feito sobre um novo grupo que o ministro Luiz Fux criou para adotar medidas necessárias à segurança cibernética dos tribunais. E ele me perguntou, professora, como é que anda a situação do STJ? O que vai acontecer agora? Eles já conseguiram restabelecer as atividades? E aí eu falei, olha, eu ainda não sei, eu vou deixar para me inteirar de todos esses assuntos amanhã. Eu vou fazer uma live, inclusive, com o Alexandre Moraes da Rosa, que vai tratar sobre esse tema. E aí essa pessoa me mandou uma mensagem assim, ótimo, Alexandre é um ícone do direito aqui em Santa Catarina. É incrível a capacidade de ser inovador em áreas jurídicas diferentes. Era um mestre no direito penal, processo penal, criminologia, abolicionismo. Agora, na inteligência artificial. É um camaleão jurídico. E é esse camaleão jurídico que a gente vai começar a conversar daqui a pouquinho sobre esses assuntos que estão mexendo aí com a gente no campo do direito, levantando novas preocupações. Um dos pontos que eu vou tratar nesse nosso webinar de hoje é o fato de que isso não é uma preocupação só dos tribunais, mas que muitos escritórios de advocacia também estão preocupados com esse tipo de ataque, enfim. E também, para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o Anderson Silva, o Anderson que também tem uma trajetória muito impressionante, sobre a qual eu vou pedir para ele falar depois. O Anderson, que é atualmente o Chief Technology Officer da Salve. Também vou pedir um pouquinho para o Anderson falar para a gente sobre a Salve depois. Mas Anderson, que então, uma pessoa mais conhecedora do campo da programação e que buscou informações mais específicas sobre essa situação que aconteceu aí no STJ. Então, sejam muito bem-vindos, Alexandre e Anderson. É um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada, viu? Obrigado, Isa. É um prazer também estar aqui com vocês. Bom, pessoal, e antes de passar a palavra para o Alexandre, eu só queria lembrar a todo mundo que está ouvindo a gente que a gente está... É muito legal poder estar com o Anderson. Pode falar, Alexandre. Desculpa, acho que travou aqui. Desculpa, pensei que era para eu poder falar. Pode falar. Então, desculpa, é uma alegria poder estar com vocês aqui no New Law, com a Isabela e com o Anderson, para poder discutir isso que nos arrostou o dia a dia. Nós temos aí um caminho que você muito apresenta na justiça digital, de uma justiça cada vez mais plataforma, uma justiça como serviço, como de alguma maneira hoje nós temos consolidados até no tocante à resolução recente do CNJ, uma preocupação com dados. Então nós temos o quê? Um processo penal, um processo civil, um processo tributário, todos eles com dados sensíveis. Dados sensíveis precisam de proteção. Proteção para você, proteção para mim, proteção para todas as partes. E nisso nós temos toda uma vasta discussão que é muito moderna e muito atual sobre cibersegurança. Não é brincadeira o que se pode fazer, e não é brincadeira porque a cada 2 anos nós não temos mais uma lei de Moore daquela lógica, mas assim a imensidão de dados que nós conseguimos produzir num dia e a imensidão de dados que são importantes para a gestão do Poder Judiciário. Nesse sentido, como bem a Isabela falou, nós temos 7 dias aí em que a confidencialidade e a privacidade desses dados têm sido duvidosas. Nós temos algumas informações oficiais do tribunal que estaria recompondo as suas atividades de maneira
normal a partir de segunda-feira, mas nós não temos a dimensão do vazamento, nós não temos a dimensão do que aconteceu, e nós não temos, talvez, a necessidade de fazer a maior reconstituição de autos que já se pensou dos autos digitais dessa ordem. E aí eu teria que falar uma coisa depois para vocês, nessa toada. Mas antes de passar para o Anderson, eu queria dizer que quando a gente vai no médico, e criança tem muito disso, eu tenho os filhos, normalmente o médico diz que é uma virose. E é comum nesse ambiente as pessoas perguntarem, aconteceu o quê? Entrou um vírus? É importante estabelecer algumas categorias primeiras. Por mais que se fale de um ataque hacker, como se fala no Brasil, muito disso, há uma distinção importante entre o hacker e o cracker, que é aquele de fato que, de alguma maneira, usa suas habilidades tecnológicas para o bem e para o mal. Então se fala das habilidades que nós temos individuais para diversas atividades. Dentre elas, essas habilidades no tocante a conhecimentos técnicos de tecnologia, que são os hackers. Então a gente não tem necessariamente no hacker uma perspectiva ruim. O que nós temos é aquele que usa o conhecimento para finalidades outras, como a utilização da rede para destruição de dados, modificação, manipulação de dados, roubo de dados, e roubo de senha, como é muito comum hoje nós vivenciamos, o roubo de fotografia, o sequestro, que aqui nós vamos entrar um pouquinho depois, e na interdição de serviços, que é muito comum os ataques DOS de denegação de serviço, em que nós temos a remessa de pacotes vazios que acabam privando o serviço de funcionar, um site, por exemplo, de funcionar. Aqui nós tivemos recentemente uma notícia que depois caiu no esquecimento, e eu fiquei muito curioso para saber, foi que o advogado das estrelas americano teve os seus dados sequestrados quando ele entrou no escritório. E quando ele entrou no escritório, ele tinha tudo encriptado e foi exigido dele um resgate. Depois disso, o cracker deu um prazo, e nesse prazo, não tendo sido pago, ele teria dobrado. A notícia, infelizmente, parou de ser dada, nós não sabemos se ele pagou ou não. Mas nós temos um grande amigo aqui, brasileiro, que é um advogado reconhecido e da nossa área, que começou a se interessar por esse tema porque teve o escritório dele sequestrado. E esse escritório sequestrado fez com que ele tivesse que pagar, naquele primeiro momento, um resgate. Isso nós estamos falando há muitos anos, aí nós estamos falando de alguns anos, e ele teve que comprar criptomoedas. Mas o mais interessante, Isabela e Anderson, aqui, naquela época, ele pagou o resgate em cripto. Ele pagou em Bitcoin. Só que para comprar, ele comprou mais Bitcoins do que ele precisava e deixou na sua carteira. Então, o ataque foi uma maravilha, porque depois o Bitcoin explodiu e ele ganhou dinheiro com o ataque dele. Mas o que eu quero sublinhar para todos nós, e aqui para que o Anderson possa nos ajudar, é que nós temos o quê? Uma lógica de segurança de informação. Os nossos sistemas, eles funcionam de uma maneira autopoética e heteropoética, para ficar mais fácil para quem está dentro. Eles trabalham fechados ou trabalham abertos. Não há condições de, muitas vezes, você fazer um ataque dessa maneira sem que haja um descuido, uma intervenção humana que clicou num link, que deixou aberto alguma vulnerabilidade. É justamente nas vulnerabilidades tecnológicas que nós precisamos atuar. Os tribunais têm trabalhado diuturnamente em sistemas de segurança. Eu trabalho na comissão do Tribunal de Santa Catarina. Nós temos um comitê, fizemos uma resolução para monitorar as alterações do sistema, para verificar em tempo real a possibilidade de alterações. Mas isso não é fácil, porque ao mesmo tempo que nós tínhamos lá no passado só vírus, depois tivemos o Worms, tivemos outras iniciativas. Hoje, cada vez mais com programas maliciosos, nós temos esse desafio. E aí, conversando com o Anderson Castilho, que é um perito que eu gosto muito, um sujeito que mora nos Estados Unidos, mas é brasileiro, e trabalha com cybersecurity, ele fez duas ponderações. Ele disse que parece que, do ponto de vista tecnológico, não é um ataque sofisticado, mas sim um ataque que constou com uma certa displicência interna. E o segundo é que não pareceu, da mesma maneira como esse ataque, que poderia se pagar o resgate e não se obter nada. Até porque é muito comum nessas áreas que ficaram, em 2017 em diante, nós tivemos um grande movimento dos crackers russos nessa finalidade, com essa mesma modus operandi, e se vendeu só uma parte da solução. Então você encripta e depois, mesmo recebendo o resgate, você não tem a chave.
Então, o que nós verificamos hoje é uma grande assimetria de informações do STJ, uma vontade de todos nós que tudo se estabeleça, mas a flag levantou. Nós precisamos levar isso a sério, não só no poder público, mas também na iniciativa privada, em todos aqueles que trabalham, principalmente numa lógica de LGPD. É mais ou menos isso, Anderson? Acho que é muito por aí. O professor Alexandre falou sobre, né, a relevância do tema. Eu estava dando uma olhada hoje e eu vi que esse ano já foram vazados 5 bilhões de usuários e senha na internet, de contas de serviços diversos de diferentes pessoas ao redor do mundo. Então, isso mostra a relevância dessa conversa que a gente está tendo e do tema que o STJ está enfrentando agora, né? Eu fiz, só para dar um contexto, que a Isa pediu, o Alexandre já é muito conhecido do público, né, do New Law, mas eu fiz ciência da computação, então estudei aí várias áreas dentro de computação de forma macro, e nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado com times de tecnologia. Então, eu estive no New Law quando a gente lançou a iniciativa, tanto os eventos quanto pós-graduação. Ainda sou sócio da companhia, mas recentemente entrei na Salve, que é uma startup de cosmético. A gente desenvolve fórmulas e distribui no Brasil de forma alternativa e também lidando com tecnologia. Eu não sou um especialista em segurança, mas lido com esses assuntos porque precisamos cuidar da segurança dos nossos dados, dos nossos usuários. Estamos nas 2 empresas hoje implementando a LGPD, então temos aí os parceiros jurídicos, o time técnico, que está fazendo todo o desdobramento do plano da lei que entrou em vigor esse ano. E para dar uma contextualização um pouco, talvez um pouco mais profunda do que o Alexandre falou sobre os diferentes perfis, né? No final do dia, talvez qualquer desenvolvedor, programador com bastante conhecimento possa ser um hacker, né? A diferença é o caminho que cada um decide seguir. Então, existem alguns termos conhecidos. O hacker, de fato, o Alexandre falou sobre o cracker, que ele não desenvolve código, mas ele utiliza um código que algum hacker desenvolveu para algum fim específico, seja positivo ou não. E aí, dentro desse contexto, tem o ethical hacking, né, que são os hackers que fazem pelo bem. Desde pessoas que encontram vulnerabilidades em sites, em companhias, e apontam aquelas vulnerabilidades, às vezes por algum retorno financeiro, mas nunca como uma obrigação, né? Então tem esse lado que visa cuidar mesmo das vulnerabilidades que existem na internet. E aí tem a outra vertente, né? Os black hats, que a gente chama, que são as pessoas que de fato tentam utilizar esses conhecimentos específicos de computação para conseguir fazer algum crime, né? Cometer algum crime e tirar alguma vantagem do restante da sociedade. E no final do dia, um hacker é um programador que aprendeu alguns temas específicos. Então, estudou muito rede, infraestrutura da internet. Hoje, a maior parte das aplicações não estão mais no mundo físico, né? Para as empresas que mais têm essas aplicações. Está concentrado, né? O mundo físico está concentrado. Tem Google, AWS, né? Da Amazon, Microsoft. O restante das empresas, todo mundo aluga os servidores, né? Dificilmente uma companhia tem um servidor físico lá dentro do seu prédio. Então, é uma especialidade que geralmente os hackers aprendem muito. Sistema operacional, né? Como funcionam o Linux, o Windows e todos os outros sistemas operacionais para conseguir descobrir essas vulnerabilidades. E são pessoas que estão sempre acompanhando o que tem de novo nas várias ferramentas que os programadores utilizam, né? Porque o programador utiliza uma ferramenta para construir uma solução, o hacker utiliza as vulnerabilidades da ferramenta para invadir a solução, né? Para invadir a aplicação. Então, acho que esse é um contexto um pouco geral aí das especialidades, como se formam essas pessoas que a gente está comentando sobre. No caso do ataque
ao STJ em específico, acho que tem essa discussão que o Alexandre trouxe, se foi um ataque sofisticado ou não, né? O quão sofisticado foi. E eu acho que a gente tem pouquíssimas informações do próprio STJ, né? Tem várias pessoas ou instituições escrevendo sobre. Isso é o que gera uma dificuldade da gente ter clareza do nível de profundidade ou de sofisticação que foram os hackers. Mas uma coisa que eu percebi aqui das análises mais profundas que encontrei, a gente fala que não foi sofisticado porque para conseguir acesso às máquinas do STJ foi um jeito não tão difícil. Basicamente, conseguiram encontrar uma conta de administrador de sistema, fizeram alguns testes ali com senha, talvez senhas fáceis, conseguiu acesso. Agora, a técnica em si, que é utilizada para criptografar os dados, ela é uma técnica sofisticada, que não é qualquer pessoa que faz ou que utiliza, que é o famoso ransomware, né? O ransomware, nesse caso especificamente, um ransomware que deram o nome de Ransom EXX, então Ransom EXX, que no final do dia é um modelo de uma aplicação, né, que faz os hackings, que ficou muito famosa em 2020, porque atacou outros sistemas, inclusive o Departamento de Transporte do Texas, nos Estados Unidos, foi fortemente atacado por essa mesma software malicioso aí nos últimos tempos. Então, acho que é por isso que a gente fala que não foi sofisticado, porque o acesso, de fato, não foi tão sofisticado, mas aí para criptografar todos os dados usaram softwares maliciosos mais sofisticados, sim. Eu ia te perguntar, Anderson, até exatamente sobre essa questão, o que era esse ransomware que a gente ouve falar sempre e para a gente é difícil de entender. E é curioso, né? Porque nesse momento que a gente fala, e a gente fala tanto sobre isso no New Law, dessa passagem de uma justiça de prédios físicos para uma justiça cada vez mais digital, é muito importante. A gente falou isso aqui semana passada, no webinar sobre justiça digital, em que éramos 4 juízes, né? A gente falou sobre a importância de você repensar as estruturas de segurança, né? Se a justiça não é mais, ou não é mais só um prédio físico, se a justiça é um serviço que você está prestando pela rede, você precisa se preocupar com isso. E esse ataque ao STJ, ele assusta a gente um pouco por essas questões, né? Porque não parece ter sido uma coisa tão sofisticada no ataque em si, embora a forma como os dados foram encriptados parece ter sido, e também eu acho que pelo efeito multiplicador que isso pode gerar, né? Quando você começa a divulgar esse tipo de coisa, até de você dar ideia para outras pessoas ou para outros hackers, enfim, isso também assusta a gente um pouco, assim. E quando a gente pensa sobre os processos que o STJ julga, processos tão importantes para o país, né, a gente ficar sem acesso a essa informação por 7 dias, tendo decisões só urgentes, é uma coisa realmente preocupante. Então, acho que depois dessa experiência, toda a estrutura da justiça deveria repensar os processos, principalmente agora que a gente está no momento em que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados entrando em vigor, Lei Geral de Proteção de Dados, que classifica como incidente de segurança não só o vazamento dos dados dos titulares, mas também a falta de acesso a dados quando você deveria. Então, assim, se eu tenho direito de acessar o meu processo e ver o que está acontecendo, e isso não acontece porque teve uma situação dessas no sistema do STJ, isso gera um dano, isso pode gerar um direito à indenização, isso gera, no mínimo, um dever de informar aí a nossa recém-criada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, acho que a gente tem muita coisa aí para repensar em termos de justiça, de prestação de serviço, de segurança da informação. E só aproveitando o tema, queria dar um recado para quem está ouvindo a gente está aí no New Law no momento de Black Friday e a gente está com uma oferta super interessante dos nossos cursos de pós-graduação. Os cursos estão com 70% de desconto e quem escolher o box dessa semana vai levar ainda todo o material do New Law Annual Meeting desse ano, com muitas palestras interessantes, um fone Bluetooth
e uma mentoria de proteção de dados, que é justamente um dos assuntos que a gente está endereçando hoje, né? Então, quem tiver interesse aí em aproveitar essa Black Friday para investir em educação, eu sempre acho que os melhores investimentos são educação e saúde mental e saúde física, né? Para mim é sempre o principal. Pode aproveitar essa promoção após estar sendo oferecida em 12 parcelas de R$ 316. Então tá um valor bem interessante mesmo, com uma garantia de 30 dias se a pessoa quiser desistir, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque é uma pós que traz temas muito relevantes, temas que estão aí na ordem do dia, com uma abordagem muito nova e muito agradável. Enfim, Alexandre, tem algum ponto que você queira destacar ainda sobre esse assunto? Tem o que, antes de chegar nesse ponto, Isabela, e quem não fez pode ir lá correndo a se matricular. Eu fui juiz da infância e juventude durante um bom tempo em Joinville, e lá tinha um adolescente que começou a invadir os sites das universidades para brincar, e ele fazia o seguinte: ele pegava aluno que estava com nota baixa e passava os alunos. Então ele começou a fazer É o invadir. tipo bonzinho que o Anderson destacou aí. Era o bonzinho, mas ele percebeu que ele podia cobrar de quem estava mal. Então ele começou a mandar e-mail para quem estava mal querendo fazer isso. Até que caiu. E o mais legal é que o processo entre a investigação, que é uma investigação complexa, isso nós estamos falando de 2003, 2004, ele foi contratado por uma empresa americana e ele foi embora para os Estados Unidos porque ele tinha uma alta capacidade, de fato, de quebrar dados. Então é muito legal que a gente vê hoje assim, vários personagens que se dedicam justamente a isso, a verificar as vulnerabilidades e atacar. E aí que eu acho que é legal. O TSE fez isso com a urna, o STJ poderia fazer uma disputa sempre para fazer isso, para fomentar de fato essas iniciativas. O que eu queria dizer para ti é que você tocou na LGPD. Esse incidente de segurança do STJ terá um efeito, a meu juízo, fundamental no comportamento do próprio STJ no tocante à gestão dos dados e à proteção de dados. Porque a LGPD vem aí, embora as sanções só venham em 2021, nós temos toda uma discussão sobre esse novo comportamento, essa conformidade da LGPD. No seu tribunal você passa por isso, no nosso tribunal a desembargadora Denise Frankowski tem levado a cabo essa implementação, que é um desafio para todos nós, porque a jurisprudência, os acordos feitos pelos nossos tribunais violam, francamente, essa questão. E nisso, o que me parece importante é que quando o Anderson faz a referência do ransomware, é que esse modelo é um modelo complexo, mas é um modelo, de alguma maneira, democratizado no mundo. Nós tivemos agora um ataque tivemos em 2011 um ataque ao Senado americano, ou seja, a cada vez mais uma demonstração dessa atividade. E o que não se tem de treinamento, muitas vezes, é o desespero, né? Eu acho que o Anderson pode nos ajudar. Se isso acontecer no escritório, a coisa que não pode fazer é desligar a máquina, né, Anderson? Arrancar da tomada. Então, essas nossas ações intuitivas, elas muitas vezes elas fazem com que a coisa possa não voltar atrás. E tem hoje produtos significativos no mercado, dentre eles o Dark Trace, que é um programa em que vai acompanhando. Então, ele faz? Ele verifica o comportamento do programa do tribunal. E se há alguma coisa maliciosa, que em geral ela é lenta, furtiva, vai crescendo e depois explode. Não é um ataque assim como a gente vê de denegação de serviço. Então é nesse sentido que hoje em dia a gente precisa dar esse passo. E esse passo, e aí eu acho que o Anderson pode melhor do que nós, a gente não tem condições de acompanhar essa evolução com códigos abertos. Eu acho que o código aberto, ele, de alguma maneira, ele tenta, mas ele não consegue acompanhar essa complexidade, essa robustez, por assim dizer, das possibilidades de ataque. Não, e só antes de passar para o Anderson, eu queria pegar o gancho no que você falou, só para lembrar duas coisas. A primeira é que o ataque ao STJ não foi só o STJ. Eu nem sei se foi algo consertado, porque a gente viu reportagens dizendo que no mesmo dia do ataque ao STJ, tentaram atacar o TSE, tentaram atacar o CNJ, tentaram atacar acho que o Senado também, e nos outros lugares não conseguiram, mas conseguiram no STJ. E o outro ponto, que é a dos escritórios, já vou passar a palavra para você, antes de passar para o Anderson. Mas a questão dos escritórios, eu estava também, eu até falei isso em uma live, que acho que de mais ou menos um mês atrás aqui no New Law. Eu fui jantar com uma amiga minha, que é advogada num dos principais escritórios do Brasil, e ela disse que o escritório tinha
colocado todos os advogados para fazerem um treinamento. É um escritório com atuação internacional, porque eles tinham notado que internacionalmente estava acontecendo uma série de ataques em que os hackers entram no sistema de escritório, pegam todos aqueles dados sensíveis dos clientes, aquelas questões que você só apresenta em juízo, enfim, que fazem parte da estratégia, e estavam ameaçando os escritórios de divulgar aquelas informações caso não houvesse o pagamento de resgate. Então, esse não é um problema pontual, ele é um problema contextual desse momento que a gente está vivendo e que acho que só deve se agravar cada vez mais nesse mundo de dados em que a gente vive. Mas o que você queria falar, Alexandre? Eu queria dizer isso, o Auri Lopes Júnior, que é colega meu do Criminal Player e outras iniciativas, ele teve o escritório dele invadido, então ele começou a prestar atenção nisso faz 6 anos e começou a pesquisar porque ele percebeu um malware dentro do computador dele, que estava mandando dados, sabe-se para lá onde. E o que a gente tem que pensar também nessa mesma perspectiva é que quando se trata de computadores, eu tenho uma disciplina e os meus alunos, tinha um aluno que era muito metido a ter o escritório dele todo protegido, que ele dizia, não, meu firewall não resolve. E em ambiente fechado, um laboratório, tem os minions, que são alunos meus, orientandos, eles disseram, podemos invadir o teu escritório? Aqui autoriza, fazendo dentro da universidade, dentro de uma aula, ele autorizou e não demorou 10 minutos para que a gente pudesse acessar todos os dados dele, que ele achava que estavam protegidíssimos. Então, essa ingenuidade tecnológica, ela tem sido um marcante, porque o advogado, em geral, não está acostumado com isso, da mesma maneira que o juiz também não está acostumado a ter a invasão. Eu pergunto para ti, a minha senha no meu sistema é a senha que eu quiser, eu não tenho nenhuma senha robusta, eu não tenho nada que me obrigue a ter uma senha robusta. E as senhas das pessoas, como o Wanderson diz, são nome de filho, nome de cachorro, data de nascimento, que aí é muito fácil de poder gerar códigos para derrubar. Não, e eu que não sei nem passar antivírus no computador, né? Isso eu sei fazer. A gente fala de tecnologia, mas na prática a teoria é outra, como a gente fala, né? Imagina a vulnerabilidade de um ser humano desse. Eu tenho um arquivo chamado senhas no meu computador. Então, assim, é difícil pra gente que tá aqui, né? E acho que isso também mostra outra coisa, que a gente precisa de um treinamento específico. Porque por muito tempo, eu nem sei qual foi a conclusão, mas acho que nem foi isso exatamente que o Anderson colocou. Mas quando começou a divulgação dessas questões do STJ, teve gente levantando, parece que foi um e-mail que mandaram e alguém clicou no lugar errado, e aí deu o problema inteiro. E eu só pensava, gente, eu não queria ser essa pessoa. Imagina você que clica no e-mail errado, e aí para o STJ por 7 dias, acho que ia me matar se fosse comigo. Então, assim, a gente também precisa de um treinamento de times. Anderson, como é que você vê essas questões assim? Geralmente, principalmente empresas de base tecnológica, né? Então, empresa de base tecnológica tem lá o seu setor de IT Ops, né? Operacional de tecnologia da informação, ou segurança, e essas são as áreas que são responsáveis por ajudar a companhia a contratar a ferramenta, proteger a ferramenta, criar uma política de senha ou dar o acesso a um password manager, né? um gerenciador de senhas, porque aí você utiliza o gerenciador de senhas que gera senhas robustas, que você consegue trocar com frequência. Então, quando é uma empresa de base tecnológica, geralmente tem essas áreas. Só que não acontece em todo lugar, né? Não acontece em todas as empresas. Acho que a maioria dos lugares a senha é o nome da empresa 123, né? Para várias ferramentas. E nesse sentido, a LGPD é até um bom instrumento, porque boa parte da LGPD não é alterar um banco de dados para o time lá de tecnologia fazer, ou alterar um software. Boa parte da LGPD, no que a gente tem estudado na implantação das empresas, é de fato a formação de todas as áreas da companhia, seja o marketing, seja o financeiro, como é que lida com os dados do usuário e, de certa forma, como protege isso. Então, eu vejo que a LGPD vai ajudar bastante as empresas nessa movimentação. Os projetos que a gente fechou de implantação, uma parte deles é só treinamento dos times.
Então, cada um dos times mapeia ali quais são os principais dados que utiliza e os parceiros jurídicos ajudam a conversar com as pessoas. Uhum. E, Alexandre, eu queria também aproveitar esse contexto todo e fazer uma pergunta para você. Você que é juiz de direito, mas como nosso amigo falou lá, é um camaleão jurídico. Eu vi que você escreveu um texto para o Conjur no ano passado, que era uma vez um estudante de direito que queria ser melhor em 2019. E aí eu ia te perguntar, tem que atualizar esse texto para 2020 para a gente se perguntar se esse estudante de direito tem que aprender alguma coisa de segurança da informação? Como é que você vê assim esse nosso cenário jurídico em que nós, juízes, advogados, estudantes, estamos sendo cada vez mais empurrados para temas que não são temas que a gente aprende na faculdade, não são temas estritamente jurídicos, mas que são temas que têm reflexos muito práticos e muito concretos na nossa vida. Você acha que a gente vai ter que se preocupar com programação? Você acha que a gente vai ter que se preocupar em incorporar pessoas de times diferentes? Como é que você acha que a gente vai fazer daqui para frente? Assim? Como é que você está vendo o cenário? Eu aprendi muito contigo no livro, o Susskind tem muita coisa legal, e o que, assim, hoje um professor que dá aula de Direito Civil numa graduação, que fala de pessoas e coisas, é um impostor. Ele não fala de animais sensíveis e ele não fala de robôs, agentes inteligentes. Hoje em dia, a tecnologia invadiu, o professor está falando com o olhar do século XIX, século XX. Trabalhar atualmente não tem sentido nós não termos minimamente noções disso. Eu não preciso que a Isabela ou qualquer juiz brasileiro entenda o que é uma programação. Mas como é que você pode ter um colega meu, esses dias perguntou, me ligou justamente porque disse que eu sou um camaleão, que ele tinha deferido uma penhora do Bitcoin e queria saber onde é que era o banco para poder pegar, mandar o oficial de justiça cumprir o mandado. Então, assim, é esse fosso, esse vácuo tecnológico que faz com que nós não tenhamos uma compreensão mínima. Eu fico imaginando daqui a pouco o smart contract, como é que vai chegar? Como é que funciona a gestão disso? Então, a nossa ideia, eu preciso atualizar o módulo do direito. A tecnologia não é uma disciplina, uma optativa lá no final do curso, nem é alguma coisa que vai ser orbital. Ela entrou no nosso dia a dia. Eu pergunto para vocês, hoje em dia, o que é mais importante? O ato das nuvens, por exemplo, o Cloud Act, que é americano. Todos nós cedemos os nossos dados. A gente tem lá, hoje em dia, eu até falo para os meus alunos, vocês já leram o marco civil da internet? Não, professor, é muito conceito. Eu disse, pois é, mas tem um artigo lá importante, porque ele tem que dar a opção, aceito ou termos e condições. E você lê os termos e condições, ninguém lê. Mas a sua manifestação de vontade ali, que aceito, não vai levantar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ali tem uma discussão dessa ordem. E isso é tão relevante, né, Isabela, que a gente tem... você tem discutido isso com a Carolina Taúque e outros professores, o Eric. Eu tenho uma decisão que aqui foi bem interessante, rapidinho para contar para vocês. Um sujeito entrou com uma ação no juizado especial pedindo para que contra a Apple, para que ele disse que esqueceu a senha, esqueceu o ID. Então ele queria que a Apple entrasse no sistema e desse a senha de novo e o ID dele. Ou então que desse o novo. O juiz decidiu com o Código de Defesa do Consumidor. Ele comprou, ele tem direito a usar. Mas não é isso. A questão não pode ser assim. Por quê? Porque ele estaria violando. Nós temos o caso clássico da Corte Suprema Americana, em que um casal teria sequestrado, matado, feito uma série de questões e não foi quebrado, porque aí seria uma falha da Apple se tivesse a possibilidade de quebrar a privacidade. E essas questões são muito importantes, que quando se fala de confidencialidade, privacidade, sigilo, não repúdio, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações, é um mundo separado, é um mundo que atualiza os nossos conceitos. Nós não podemos ter uma caixinha separada de tecnologia. É justamente esse passo que você e o Poder Judiciário têm feito, porque nós estamos, o mundo não é mais o mesmo, não tem como ficar numa discussão estritamente analógica. E essa defasagem tecnológica, ela é grave, porque nós temos decisões hoje que não conseguem entender a dimensão, por exemplo, da LGPD, se continua tratando as questões da mesma maneira. Só para terminar essa tua pergunta, para te botar depois, eu também não queria ser a pessoa que deu o clique, e eu não queria ser o responsável pela tecnologia do STJ. Mas eu posso dizer para ti, assim, ó, que
Tem um grande amigo meu, que é um advogado que tinha um escritório muito grande no Rio de Janeiro, ele tinha 342 advogados. Hoje, ele não tem 50. É só robô, só máquina. Tudo é robotizado. Tudo é robotizado. É impressionante o escritório dele. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu levei o meu filho, de 11 anos, o Arthur, quando viu eu falando, ouviu no telefone, vamos ter aí, tem um robô novo, ele começou a falar do robô que capturava, não sei o quê. E eu levei o meu filho para ver ele assim, papai, posso ir com você? Pode. Quando ele chegou no escritório, ele ficou procurando o robô. Ele tinha a imagem mental de que era um robô que estava andando para lá e para cá. Eu disse, não, mas o robô é aqui dentro. E ele fez uma cara de triste. E é mais ou menos a cara de triste das pessoas do direito que não se atualizaram, porque eles não entendem muitas vezes o que significa essa nova perspectiva. Eles acham que vem um robô humanoide que vai andar e vai sentar na cadeira do juiz, quando não é nada disso que a gente fala. Mas, de outro lado, como o Anderson fez referência, a tecnologia vai muito rápido. A gente precisa, de alguma maneira, atualizar o juiz. A gente tem que ter um módulo de atualização disso. Hoje de manhã a gente estava falando com a Heloísa Estelita no mestrado sobre veículos autônomos. Então a discussão vai ter flagrante daqui a pouco de veículo autônomo. O que o juiz faz? Não sabe o que fazer. Então essa atualização me parece fundamental, como você colocou. Quem sabe poderia o New Law fazer um curso para juiz, para atualizar, né? módulo bem didático, assim, um beabá, só para juízes e promotores e delegados. Todo ano preparando os juízes para se prepararem para o trabalho. Só para complementar, eu acho que essa multidisciplinariedade, né? Não, as coisas não são mais separadas. E, de certa forma, eu até vejo a programação, não no sentido de que todo mundo precisa sentar e programar, mas entender como a máquina funciona minimamente. É como se fosse o novo inglês, né? Talvez uma década e meia atrás, todo mundo precisava aprender inglês, entender inglês para acessar o mercado de trabalho. Eu acho que hoje entender como os algoritmos funcionam, entender como a tecnologia funciona e ter sempre times com pluralidade, né, com pessoas de tecnologia, mesmo não sendo uma empresa de tecnologia, vai ser uma obrigação daqui para frente. Ô Anderson, e como é que vocês veem a gente, assim? Às vezes eu sinto que o pessoal da tech, tipo, olha pra gente quase de cima pra baixo, do tipo, nossa, lá vem esses caras de novo fazendo essa besteira, alguém clicou no negócio, como eles são burros. Eu sempre tenho essa impressão, assim, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, alguém clicou naquele negócio errado, como é que pode? E como que você acha que a gente vai resolver esses problemas que a gente tem se a gente tá no momento em que não tem profissional de tech para todo mundo? Assim, a gente está num momento de forte demanda. A gente sabe como é difícil contratar gente boa. Como que a gente vai fazer agora que a gente já estava num cenário de escassez desses profissionais, em que no mercado jurídico, ainda mais, principalmente por conta da LGPD, a gente vai precisar dessas pessoas? Esse é o desafio das empresas de tecnologia do mundo, mas do Brasil talvez de forma mais incisiva, né? A gente forma cerca de 70, 80 mil pessoas nas áreas de tecnologia todo ano e tem 300 mil vagas abertas por ano. O que tem surgido recentemente é uma vertente de educação menos formal, né? Menos universidade, o curso, o diploma, mas muito bootcamp e escolas que ensinam só o que você precisa para trabalhar. Então, escolas que você fica um semestre, um ano, algumas 2 anos, e você sai habilitado para contribuir para o desenvolvimento de uma solução, seja numa área mais de dados, seja numa área mais de engenharia de software. Eu acredito muito nesse modelo, porque a educação, né, o Alexandre falou um pouco sobre como a gente é defasado na educação, e não é só no direito que é defasado. A universidade de referência no Brasil, que geralmente é a pública, tem uma grade muito antiga, um modelo educacional muito antigo, né? Se eu não me engano, Harvard ou MIT, ensinando computação, quando chega no 4º ano, 70% do conteúdo que ensinou de computação já foi renovado. E aí a gente está falando de algumas instituições muito bem renomadas em relação ao modelo de ensino.
Então, eu acredito muito nesse modelo novo, que é vamos fazer um bootcamp, vamos fazer um intensivo de 6 meses, pega pessoas que não necessariamente estudou matemática ou algo relacionado e prepara essa pessoa para ser um desenvolvedor, um engenheiro de software, um engenheiro de dados. E tem surgido bastante, assim, no Brasil, só que eu conheço, deve ter umas 6, 7 empresas que preparam nesse modelo. Com certeza. E demanda para esse profissional não vai faltar. Inclusive para quem tiver aí no limite, né, da tecnologia e do direito, programando esses robozinhos que o Alexandre falou, né, Alexandre? Quem quiser, quem estiver procurando emprego, me adiciona no Instagram lá, porque na universidade a gente está procurando programador para mais de metro. E antes que termine o horário, né, Isabela, eu queria dizer para vocês assim aqui, muitas perguntas assim, o que a gente pode reduzir as fraquezas e vulnerabilidades? Eu posso colocar um, um antivírus que vai resolver? Não se trata disso. A gente tem algumas coisas que o Anderson pode melhorar, pode nos ajudar mais, mas desde o nosso e-mail, que usa uma tecnologia STMP, que aí não, a gente, mas eu quero botar um e-mail criptografado, mas não é assim colocar um e-mail criptografado, é uma escolha da instituição, vale a pena colocar o custo disso tudo. E o que a gente tem, por mais que hoje em dia o ministro Fux tenha essa visão um pouco mais ampliada, é que na gestão dos tribunais, nós temos, em geral, desembargadores que não têm essa visão, e mais uma coisa que é fundamental, que eles não têm a visão que a tecnologia, quando a gente arrisca fazer alguma coisa, às vezes dá tudo errado. E quantos projetos a gente já foi e deu tudo errado, tem que pivotar lá na frente, não vai dar certo. Então é muito difícil convencer os gestores, muitas vezes, em arriscar. Coisas que a ministra Carmen fez com a UNB, de convênios com universidades, para ter o Victor, que o Fábio Porto está tocando agora no CNJ, enfim, o Rafael Kate Saboia, mas o que me coloca, assim, o que posso elencar para vocês? Criptografia funciona? Funciona. Tem telefones que são criptografados? Tem. Você compra, tá $15 mil, R$15 mil. Você tem assinatura digital? Sim. Melhora? Melhora. Resolve? Em parte. Autenticação em 2 etapas, controle de acesso, rótulos de segurança, detecção, registro, informes de eventos, que é normalmente o que hoje em dia os tribunais têm feito nos incidentes de segurança. Encaminhamento de tráfego, controle de roteamento, enfim, você pode fazer tudo isso. Só que tem um detalhe que aí é onde no nosso tribunal a gente tem pensado. Com a pandemia e o home office, a gente deixou vulnerabilidades escancaradas. Por quê? A gente está rodando, tem gente que não tinha internet em casa, está pegando internet da rua, está pegando internet do vizinho, está furtando a internet. Então, a gente tem um problema hoje, que é um problema que deixa arrepiado o gestor, que é com o home office obrigatório e compulsório, a gente tem hoje uma dificuldade em manter esse sistema nos limites da segurança desejado. Não sei se o Anderson concorda, se tu concordas comigo. Não, concordo muito. Eu acho que tem algumas coisas. Esse caso específico do STJ talvez poderia ter sido evitado com soluções não tão complexas, né? Tem todos esses aspectos mais básicos que o Alexandre falou, de senha forte, password manager, né? o two-factor authentication, a criptografia dos e-mails, mas a inovação, né? A inovação que a gente se arrisca a fazer, ela é muito complexa, né? Você pega uma solução, às vezes vejo um app, vejo um site simples, e eles têm milhares de linhas de código, né? Cada uma delas pode expor uma vulnerabilidade específica. E nessa velocidade em que o mundo evolui e, consequentemente, a tecnologia, o que acontece com a construção, né, de software? Tudo a gente tenta otimizar, né? Então, antes eu tinha lá um servidor dentro da minha casa. Agora eu contrato a cloud do Google, da Amazon, da AWS. Antes eu construía as ferramentas de infraestrutura, de segurança. Hoje eu contrato essas ferramentas de alguém que já faz e eu foco no que é importante para mim. O seu amigo que tem um robô lá no escritório, ele não desenvolveu uma infraestrutura, ele desenvolveu o robô que é específico para o problema dele. Então, cada vez mais a gente tenta otimizar usando o que já tem pronto, tanto em soluções de infraestrutura, rede, cloud, quanto em código mesmo. Não tem por que eu escrever um código que o Google já escreveu e deixou público para as pessoas usarem. Então, usa-se muito código aberto e muitas ferramentas prontas.
e isso exponencializa as vulnerabilidades, porque eu tenho um app, mas ali eu estou usando 90, 120 soluções externas de terceiros, seja um serviço que eu pago ou seja um código que eu estou reusando. E eu deveria atualizar os 120 com frequência, eu deveria fazer um check, eu deveria fazer uma tentativa de ataque, né? As empresas maiores que têm times mais estruturados fazem isso. O Google, Facebook dão muita grana para quem conseguir encontrar uma vulnerabilidade, né? Eles têm os times deles atacam, o time de segurança do Google ataca o próprio Google. E aí daqui a pouco consegue invadir, vai ver alguém do time do próprio Google. Então, talvez a rotina, né? A rotina de atualização, a rotina de acompanhamento dessas soluções que o STJ utiliza, de forma periódica, ter equipe especializada. E aí, para as empresas pequenas, eu sei que é muito difícil você ter a galera de engenharia, a galera de dados e ainda ter um time de segurança. O que acaba acontecendo é a utilização de parceiro. Então, você contrata uma empresa especialista em segurança, porque nem todo programador é especialista em segurança, e aí essa empresa parceira vai fazer os ataques, vai fazer essas atualizações, vai fazer esse acompanhamento com a empresa contratante. Então, numa perspectiva assim, mais técnica, tem tudo isso e tem aquele ponto de treinamento, né, dos funcionários. E aí, de forma extensiva, a LGPD traz um pouco, o Alexandre trouxe vários itens aí que podem ser aplicados, mas o treinamento dos funcionários super relevante nesse sentido. Bom, pessoal, o nosso tempo está quase terminando, eu já vou passar a palavra de novo para o Anderson, depois para o Alexandre, para eles darem ou um tchauzinho ou um recado final para vocês. Só que antes de terminar, eu queria lembrar vocês, não deixem de ver a oferta da Black Friday, são os menores valores do ano, tem muita coisa interessante, aproveitem e se informem. E eu queria agradecer vocês dois muito por terem participado desse webinar, acho que aqui a gente endereçou um tema que é fundamental, da mesma forma que eu acho que a pandemia foi um divisor de águas na propulsão desse tema da justiça digital, eu acho que esse episódio do STJ, que paralisou o tribunal por 7 dias, ele vai ser um marco na nossa percepção de necessidade de repensar essas questões de segurança da informação, né? Eu acho que a partir daí a gente pode construir uma coisa muito melhor ou a gente pode abrir espaço para que esse tipo de incidente se repita e possa se repetir em outras esferas, né? Eventualmente esferas mais até complicadas. Lembrando que as coisas ainda não foram resolvidas e que a gente tem um monte de processo em sigilo de justiça que estava aí, enfim, sendo objeto desse sequestro. E vamos ver o que vai acontecer. Mas queria agradecer muito vocês dois por terem participado, terem trazido de uma forma tão leve esse assunto, que é um assunto tão complicado. E agora eu vou passar a palavra para o Anderson dar um recado final para o pessoal. Obrigado, pessoal, por comparecer aí e acompanhar a gente. Eu acho que a mensagem que fica é: vamos estudar um pouquinho, né? Aprender o tema, não deixar desapercebido, porque no dia a dia vamos lidar com isso. E quem está na fronteira, né? Eu acho que sempre se beneficia. Quem sabe é especialista numa coisa, mas está trabalhando na fronteira dessa área com outra coisa, nesse caso tecnologia, dados, proteção dos dados. Eu gosto muito de estar na fronteira, então, como eu estudei bastante coisa relacionada ao direito, acho que é super relevante vocês estudarem um pouco de tecnologia, porque vai estar no dia a dia do trabalho de vocês. Perfeito. E agora a gente vai ouvir outra pessoa que também está aí sempre na fronteira, em várias fronteiras diferentes ao mesmo tempo. Alexandre, qual que é o recado que você tem para o pessoal que está ouvindo a gente? O Jeff Bezos foi invadido, então se o dono da Amazon foi, a coisa não é simples. Não há almoço grátis. Então, se tu recebes lá um link que tem uma herança para poder resgatar, se tem uma grande promoção para você, tome cuidado. Esses dias, a Alessandra, que é minha colega, me mandou uma informação. Quando você clica um site de hotel, por exemplo, às vezes vem uma mensagem de um site fake para você participar de uma promoção e dar um código. Eles hackeiam o seu WhatsApp, enfim. Os golpes estão por aí. Mas para quem está no Poder Judiciário ou é privado, a questão é: não clique em link,
Não acredite em promoções, ninguém está fazendo herança para vocês. Cuidado com sites não credenciados e o mais cuidadoso. Às vezes a pessoa olha o cadeadinho e acha que, como tem um cadeadinho, o site é legal, mas o cadeadinho também é falso, é fake também. Então, a ingenuidade tecnológica é o grande nosso problema. Se você não sabe onde fazer, não arrisque. Vá na segurança, esse é o nosso desafio, porque vulneráveis estamos todos nós. E esse webinar aqui, que a gente tentou discutir as questões que poderiam ter acontecido, quem sabe possam voltar no futuro, explicitando aí com uma informação do STJ. Aconteceu já no Tribunal Brasileiro, aconteceu isso essa semana, também foi hackeado, no Tribunal de São Paulo tinha sido acontecido a mesma coisa há um tempo. Nós vamos conviver com essas novas invasões, com esses novos incidentes de segurança para toda a nossa vida. E se quiser ter uma grande dica mesmo, faça como a professora Isabela, que tem todas as senhas delas anotadas no celular. Ela consegue, só falta ela colocar no cartão de crédito a senha dela nas costas e depois conseguir. Pior é que se eu falasse qual é a senha do meu cartão de crédito, o pessoal ia cair para trás também. Mas enfim, isso eu não posso nem dar dica. Ai, gente, E com essa compreensão de como a gente também está tão vulnerável a essas mudanças e essa percepção de que a gente precisa estar sempre muito atento e sempre se atualizando, a gente vai encerrando o nosso webinar de hoje. Obrigada, Anderson. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente, o pessoal que elogiou muito o webinar lá no chat. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.